Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é Nostalgia, sejam todos bem-vindos a esse canal e vocês sabem que eu tenho uma série de vídeos falando a respeito dos desenhos esquecidos do SBT, mas agora eu resolvi fazer algo parecido, porém falando a respeito dos desenhos exibidos na Globo e pensar que hoje em dia a Globo não exibe mais desenhos, não é mesmo? Na verdade eu já fiz, se não me engano, 2 vídeos falando a respeito de desenhos que foram exibidos na Globo e que se tornaram mídias perdidas, ou tiveram as suas dublagens perdidas, mas agora, independente de ser uma lost media ou não, eu falarei dos desenhos esquecidos que já foram exibidos na Globo. Lembrando que, da mesma forma que eu fiz os vídeos do SBT, nós teremos mais vídeos falando a respeito de mais desenhos, então aqui eu abordarei alguns e se for do interesse de vocês, eu posso fazer uma parte 2, parte 3, parte 4 e assim por diante. Bora para o vídeo. Vamos começar com um anime que, sim, já foi exibido na Globo, e aqui eu estou falando de Power Stone. Power Stone, na verdade, vem de um jogo da Capcom. Em 1999, ele ganhou uma adaptação em anime, ao todo conta com 26 episódios e foi produzida pela Estúdio Pierrot. E no Brasil, foi exibido lá por volta de 2001 pela TV Globinho. A história desse anime se passa no século XIX, onde nós temos Edward Falcon, que deseja encontrar as Power Stones e com isso salvar o mundo, além de que ele procura por seu pai. E essas pedras, que seriam mágicas, quando reunidas, podem conceder um desejo a quem as possui. Algo parecido com as esferas do dragão, né? E cada personagem representa uma cultura inspirada em um país. E isso de acordo com o período da história, ou seja, século XIX. Então nós temos o Edward, que é um aviador britânico, ou nós temos o Galuda, que é um nativo norte-americano, além de vários outros personagens, sendo ao todo 10, e cada um conta com uma representação diferente. Caro filho, como pode ver, esta é uma pedra preciosa. Assegure-se de que ela estará sempre com você. Como sempre, com amor, papai. Mas vocês se lembram também que deu treta esse anime aqui no Brasil? Mais um anime que foi exibido na Globo e deu treta para entrar nessa lista. Segundo uma matéria da Folha de São Paulo do dia 17 de agosto de 2001, o governo proibiu desenho violento antes das 8 da noite. E eu acho engraçado que eles citam aqui, né? Pela primeira vez na história recente, o governo brasileiro está censurando um desenho animado considerado violento. De acordo com a matéria, o Ministério da Justiça classificou Power Stone como impróprio para menores de 12 anos. E eu acho mais engraçado ainda que eles colocam, né? O protagonista destrói o mal com movimentos rápidos e socos violentos. Você queria o quê? Que ele desse flores pro vilão? Tipo ursinhos carinhosos soltam um arco-íris? Se tratando de um anime como esse... No final, o anime foi exibido, porém a Globo teve que fazer algumas censuras. Sendo assim, nós já sabemos o resultado, né? Assim como Inuyasha, Power Stone também foi picotado. Além disso, dizem, eu não me lembro exatamente agora, mas dizem que teve uma polêmica desse anime relacionado ao personagem Kikunojo. Isso porque Kikunojo era crossdresser. E vocês sabem, né? Anos 2000, as coisas não eram como nos dias de hoje. Então o que dizem é que o episódio onde aparece Kikunojo foi cortado, nem foi exibido. Meu pobre rapaz, acho que nos encontrarmos foi mais do que uma coincidência. Eu penso que estamos ligados por uma linha invisível. Eu não pensei que fosse entender tão rápido. Preciso da sua ajuda. Será que eu estou traindo minha mulher que morreu? Girl Rock, você salvou minha vida. Como posso agradecer? Não vá, Girl Rock. Tem uma coisa que você precisa saber. Eu não posso parar. Eu tenho que ir embora agora. Fique! Falam que foi o episódio 12. E aí, vocês se lembram da exibição desse anime? Eu confesso que eu tinha me esquecido. E caso vocês tenham mais alguma informação relacionada a ele, é só comentar aqui embaixo. As 7 pedras sagradas receberam uma explosão de energia mágica. As pedras se tornaram tão poderosas que nada pode contê-las.
Quem aqui se lembra da Turma do Pato Bill? Turma do Pato Bill é um desenho baseado na obra de Michael Bedard, que na verdade começou a ser exibido no Brasil pela Cartoon Network, e depois ele começou a ser exibido na Globo naquele programa da Xuxa, o Xuxa no Mundo da Imaginação, isso em 2003. Parece faminto. Quer um pedaço? Esse é o melhor Plankton Burger de Patolândia. É, tem razão. O melhor da cidade. No desenho nós temos a cidade chamada Patolândia e tem os répteis que moram em Pantanópolis. E aí tem toda aquela história, né, dos patos terem medo dos répteis, dos jacarés, e o Bill acaba fazendo amizade com um dos jacarés que se chama Aldo. E apesar de todos os julgamentos, até porque todo mundo de Patolândia tinha medo dos jacarés, o Bill parece que não se importa muito com isso e confia no Aldo, e o Aldo respeita, e vida que segue, né? E se eu encontrar algum episódio dublado, colocarei aqui pra vocês. Eu estou me esforçando, mas... Na verdade, eu não aguento mais essa comida de pato. Eu quero olhar. É aquele ponto brilhante à esquerda da lua. Nossa! Dá pra ver dentro daquele prédio na rua Drake. Temos uma entrada pela frente. O que fazem aqui? E por que estão surpresos de estarmos vivos? Um dos filmes de terror mais trashes dos anos 70 é o filme do Ataque dos Tomates Assassinos. Pra quem achava que isso era meme, que isso era historinha que o povo conta, não, esse filme realmente existe. E olha só, né, ele é considerado um dos melhores filmes trash já produzidos. Tanto é que tiveram mais 3 filmes dos tomatinhos. Teve um de 1988, que é o Retorno dos Tomates Assassinos. Teve mais um de 1990 e o último de 1991, que se chama Tomates Assassinos Comem a França. Sabe aquele filme que é tão ruim que chega a ser bom? Não sei se é esse caso porque eu não assisti esse filme, mas parece que é isso, né? O negócio é tão ruim que as pessoas querem assistir só por ser ruim. Porque não ficou só no universo dos filmes, eles também resolveram criar um desenho animado. E esse desenho foi exibido na Globo. Ele teve estreia na Fox Kids no dia 8 de setembro de 1990, e nele nós temos um cientista que é o Dr. Putridity Gangrene, que transformam os tomates da cidade de San Zucchini em monstros. E aí nós temos Chad Finletter e os seus amigos que ajudam a combater a cidade desses tomates. E o negócio é tão doido nesse desenho que tinha personagem que era um híbrido de humano e tomate. E é incrível como um filme tão trash deu origem para esse desenho e ele tinha um espaço até que bacana na televisão, mas conforme os anos foram passando, ele caiu na obscuridade. Agora, esse desenho aqui, eu tinha uma relação mista com ele, porque, por mais que eu gostasse dele, tinha momentos que me deixava com puro ódio. E aqui eu estou falando da Turminha da Sala 402, clássico da TV Globinho nos anos 2000. Esse desenho teve estreia em 1999 lá nos Estados Unidos, ao todo conta com 52 episódios, e pra quem não sabe, ele é baseado no livro infantil Gracie Graves e a Turminha da Sala 402, de Beth e Michael Parasquevas, que foi publicado em 1995. Você nunca aprende, tá sempre dando um jeitinho de enrolar os outros. Pra quem se esqueceu um pouco dessa série, ele era o seguinte, era focado numa sala de aula com vários alunos de diferentes personalidades que estavam no ensino fundamental, sendo a senhorita Graves a professora deles. E nesse desenho, cada aluno tinha uma personalidade bem marcante. Então tinha a menininha que queria ser popular, tinha outra que era uma fofoqueira, tinha o outro que ele era super protegido pela mãe, tinha o que só causava, tinha o coleguinha que o acompanhava também. Está só começando. É melhor a gente se comportar, senão o Jesse vai chamar a mamãezinha dele. Vai cortar caminho, é? Não, essa é minha casa. Esta é a sua casa? Piscina dentro e fora? Eu quase morri quando meu pai colocou uma mesa de ping-pong no porão. Prometa que não vai contar nada pras meninas. Você sabe onde eu moro. Adivinha, eu tenho uma nova amiga. Eu não posso dizer o nome dela, mas ela é rica, muito rica. Uma faca
Ela mexe, amassa, mistura, separa e não sobra nada no prato quando ela entra em cena. Então, cada episódio acontecia alguma coisa e sempre tinha uma lição de moral, mas tinham episódios que, pra mim, as crianças passavam um pouco dos limites quando eles queriam muito uma coisa, e era isso que me dava raiva. Os episódios que mais me deixavam assim com raiva é quando tinha aquela garotinha ruiva, que ela sempre queria ser a certinha, a popularzinha. Oh, não suje meu vestido novo! Como eu já havia dito, minha amiga incrivelmente rica e generosa que me deu. Eu deixei o preço aparecendo. $150. Que bobagem! Ah, tá legal. Não vai dar pra todas jogar. Vamos ter que sortear. Tudo bem. Eu vou ficar treinando e quando decidirem me avisam com quem eu vou jogar. O que me deixava com raiva também é que vários episódios, né, pra tal aluno conseguir alguma coisa ou se dar bem em alguma situação, acabavam ferrando com um grupinho de alunos ou com algum outro aluno específico, por mais que eu gostasse bastante dele. Tinha vezes que eu até ficava com dó da professora, sabe? Olhem, garotos, o Sr. Besser esteve me falando do novo vocabulário que vocês estão usando. Podemos explicar? Podemos? Não, acho que não. Sem contar, né, os momentos que eles davam aí os seus jeitinhos pra poder se dar bem, passar numa prova ou se sair até mesmo como inteligentes. Por mais que as crianças agissem de forma errada algumas vezes, o enredo era muito bom porque no final todo mundo aprendia com erro, né? Esse aqui eu confesso que eu tinha me esquecido e me relembrei dele quando eu comecei a criar o enredo desse vídeo. Uma nova galerinha vai agitar a TV Globinho e você vai ficar ligado nas emoções inéditas de Ubus, uma turma com incríveis poderes, vivendo mágicas e fantásticas histórias. Ubus, o Livro da Magia, é uma série de televisão infantil canadense que foi produzida pela BKN International. Aliás, dizem que ela até foi inspirada no Harry Potter. Isso porque no desenho nós também temos um trio de bruxos em treinamento. Treinamento esse que acontece em uma escola administrada pela senhorita Crystal Gazer. E aí nós temos Cassie, que é uma bruxinha júnior, o Gus, que também é um bruxinho júnior, mas que é meio elfo e meio humano, e o Verne, que é apenas um humano. E com a orientação do Ubus, eles precisam lutar contra um bruxo chamado Zarlak, que tem como objetivo roubar todos os feitiços do mundo. Ao todo, conta com uma temporada de 26 episódios. Esse desenho era exibido no Festival de Desenhos logo depois da TV Globinho, lá por volta de 2004 a 2006. E ao que tudo indica, a sua dublagem até então está perdida. Já os episódios no seu idioma original você encontra fácil na internet. E aí, alguém se lembra desse desenho? Eu confesso que eu não me lembrava dele. Outro anime que foi exibido na Globo e que foi também meio que esquecido foi o Flint, o Detetive do Tempo. Anime esse que foi dirigido por Hiroshi Fukutomi, originado de um mangá de Hideki Sonoda e Yamauchi Akira, sendo publicado pela Kodansha. Foi originalmente ao ar de 98 a 99 e contém 39 episódios. Diretamente da era pré-histórica, o magnífico Flint. No Brasil, ele foi exibido primeiramente pela Fox Kids, isso lá no início da década de 2000, mas também já teve a sua exibição na Globo. Ela se passava no século 25, onde uma das tecnologias tão almejadas pelas pessoas já é praticamente utilizada como algo normal, e aqui eu me refiro à viagem no tempo. Porém, existem pessoas nesse anime que querem usar isso para o mal, e é a partir desse cenário que surge uma agência de investigações para deter esses vilões. E o Flint é um dos personagens que ajuda nessa missão. Na verdade, o Flint é um garoto da era pré-histórica que consegue deter uma das vilãs, e é por conta disso mesmo que ele começa a fazer parte dessa agência. Vamos pegar eles, pai! Venha comigo, Flint! Hammerhead! Atacar! Ah, que legal! Também Nem descobriram ainda que sua linda professora é, na verdade, pedra fina, ladra interdimensional do tempo. Tem alguém em casa? Respondam! Onde você está, Flint? Eu estou muito ocupado. Parece que você está se divertindo. No Brasil,
Brasil ele começou a ser exibido em 2001 até mais ou menos 2003, mas digamos que a sua exibição na Globo não chamou lá muito a atenção das pessoas. Eu mesma também não me lembrava de que Flint foi exibido na Globo. E alguns falam que isso foi devido à trama do anime, que não era lá essas coisas. Por mais que a dublagem seja muito boa. Aliás, eu também não sei se a Globo chegou a exibir todos os episódios, mas caso você saiba mais a respeito dessa informação, comente aqui. Mãos pra cima! Um nanico como você não pode ser detetive do tempo! Outro desenho bem esquecido e que já foi exibido na Globo foi Tenko e os Guardiões da Magia, ou Tenko e os Guardiões da Mágica. Descubra hoje em Tenko e os Guardiões da Mágica. Que olhem só, é um desenho produzido pela Saban Entertainment, isso na metade dos anos 90, de 95 até 96. No desenho nós temos a ilusionista Mariko Itakura, que usa como nome artístico Princesa Tenko. E uma coisa interessante desse desenho, e que é bem coisa da Saban de fazer, é que no final nós tínhamos umas cenas live action ensinando uns truques de mágica, ou pelo menos revelando como eles eram feitos. Essa época de Mr. M, né, que era modinha, mas o desenho não gerou muita audiência lá nos Estados Unidos, por isso mesmo teve apenas 13 episódios. Foram muitos anos de trabalho duro, mas estou pronta para enfrentar qualquer desafio. O dia em que o conheci foi o dia em que toda a minha vida mudou. Mas o que eu fiz não foi nada comparado ao que você fez. Você parece ter futuro e creio que possui todas as qualidades necessárias para tornar-se uma guardiã. E aqui no Brasil foi exibido na Globo pelo Angel Mix. A Mariko é uma moça bem experiente com mágica e por isso mesmo ela é escolhida por Tenko para aprender os verdadeiros valores da magia. Ele apresenta a Mariko uma espécie de guarda-roupa mágico que conta com várias joias mágicas, chamadas de Pedras das Estrelas de Fogo, e a missão dela era proteger essas joias. E caso eu encontre alguma coisa relacionada a esse desenho dublado, colocarei aqui para vocês. Posso ser velho e posso ser fraco, mas ainda sou o guardião mestre. Que a magia comece! Estrela de fogo! Essa equipe será conhecida como Tenko e os Guardiões da Magia. Esse aqui eu acho que geral não vai se lembrar, mas talvez os nossos pais e os nossos avós se lembrem deles, do Abbott e o Costello. Que também ganharam um desenho animado, que foi uma produção da Hanna-Barbera, do RKO e do Jomar Productions. Teve estreia lá no final da década de 60, mais precisamente em 1967, e ao todo teve 39 episódios com 4 segmentos cada. E aqui no Brasil, pra falar a verdade, já foi exibida em várias emissoras. Já foi exibido na TV, na TVS, que agora é o SBT, né? Na Rede Manchete, na Rede Record, na Band e, claro, também já foi exibido na Globo, isso lá por volta da década de 70. Lembrando que essa dupla de comediantes faziam muito sucesso no cinema e na TV, existem vários filmes deles e tem vários também que você encontra dublado. Abbott e Costello no planeta Marte. Lester! Lester, por favor, não me deixe sozinho. Orville, já imaginou? Somos as primeiras pessoas a pisar em Marte. Hein? Aliás, falando de dublagem, o Abbott foi dublado pelo Magalhães Graça e o Costello pelo Amaury Costa. E essa primeira parte vai se encerrando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado e acalmem-se porque ainda teremos uma parte 2, uma parte 3, uma parte 4,
a Rede Globo já exibiu muitos desenhos e boa parte deles são bem esquecidos e ocultos das nossas memórias, né? Se você tem alguma sugestão de desenho que eu possa abordar no próximo vídeo, comente aqui embaixo. Nós nos vemos na próxima e tchau, tchau!